MK Ultra was a mind control program, a brainwashing program. E estava morto. O atirador, de 24 anos, Sirhan Sirhan, disse às autoridades na época que ele foi hipnoprogramado para assassinar Kennedy. Nos corredores sombrios da história existe um tema tão fascinante quanto aterrorizante, que ultrapassou toda a moralidade e ética: o programa de controle mental MKUltra, que colocou a CIA em uma das maiores controvérsias do século XX. Para entender o MKUltra, precisamos voltar para o início da Guerra Fria, quando as duas maiores potências estavam sofrendo de medo uma das outras. Em 1950, o mundo estava dividido em duas partes, uma Estados Unidos e a outra União Soviética. E, nesse contexto, as duas compreendiam que controlar a mente era um grande negócio para eles, uma grande arma. Em 1953, Alan Dulles, entendendo isso, era então o presidente da CIA, autorizou o início desses experimentos. E o objetivo era controlar a mente humana para espionagem e contra avanços soviéticos nas áreas. Antes do MKUltra, a CIA já havia testado experimentos semelhantes, como Bluebird e Earthshock, que teve resultados considerados insuficientes, o que levou à criação do MKUltra, liderado por Sidney Goodell. O projeto rapidamente tomou uma escala gigantesca, envolvendo universidades, hospitais, prisões e até centros farmacêuticos, nos Estados Unidos e no Canadá. Era o início de experimentos sem precedentes. No MKUltra era utilizado até choque. O mais polêmico foi o Psych Drive, criado por Dr. Donald Cameron, que fazia o paciente ser submetido a mensagens repetitivas por dias e a choques elétricos e isolamento. E milhares de vezes pessoas que passaram por experimentos tinham danos psicológicos, que muitas das vezes também não sabiam que estavam participando de teste, que traz dúvidas que isso era ético até hoje. Entre os casos mais conhecidos existe o do Frank Olson, que é cientista da CIA, sem que ele soubesse, e resultou em um hotel, o que traz dúvidas até hoje, que se foi realmente um assassinato. Anos depois, a família recebeu uma carta de desculpa do governo. Outro episódio emblemático foi o Midnight Climax, que CIA contratava que levavam seus clientes para casa seguros e drogavam eles, sem que eles soubessem. E enquanto isso, os agentes olhavam através de espelhos falsos o que estava acontecendo dentro da casa. Superficialmente, você já pode ver que isso é moralmente e eticamente extremamente errado. Curiosamente, nem todos os experimentos da MKUltra deram errado, como Ken Casey, o autor do Estranho no Ninho, que participou de um teste voluntário que levou ele a ter diversas alucinações, que fez ele virar um grande ativista do movimento hippie e sendo um dos grandes líderes, sendo o líder desse movimento contracultural dos anos 60. Mas ele era só um caso de milhões que ocorreram errado. Mas só foi na década de 70, após uma investigação do Congresso Nacional dos Estados Unidos, que o MKUltra foi revelado ao público. E até aí, muitos documentos já tinham sido destruídos, mas os que sobraram revelavam graves violações dos direitos humanos. E o escândalo foi tamanho que o público começou a desconfiar da CIA, e isso denunciou para o mundo inteiro como o poder excessivo traria malefício para a sociedade. Década depois, o MKUltra continua sendo um lembrete sombrio do que pode acontecer quando a ética é deixada de lado em nome da segurança nacional. Ela também inspirou inúmeras obras de ficção, como séries e filmes, que exploram o tema de controle mental.